Bom dia, boa tarde para muita gente que estão me seguir e outras pessoas talvez acabam de acordar e bom dia. Para outras pessoas é noite, porque quem nos segue são muita gente que estão no mundo inteiro. Então, muito bom dia, boa tarde para outros e boa noite também para outros. E hoje vim para poder conversar com os membros do grupo Congo, com todos os grupos Congo que nós criamos, porque chegamos no fim do ano. Eu, sendo administrador dos grupos Congo nas redes sociais, então saúdo-os todos em nome dos nossos ancestrais e do nosso nosso Nzambi. O ano está a chegar no fim, só nos falta algumas horas para nós entrarmos no ano 2020. Então, achei necessário eu dar uma palavra de conforto para todos os nossos grupos, para que o trabalho que nós fizemos durante este ano de louvor, porque conseguimos despertar muita gente que perceberam qual é a importância da nossa cultura ou da nossa história. Porque muita gente nem dava conta ou nem respeitava a nossa cultura. Através desses grupos, acho que conseguimos promover a nossa cultura, os nossos hábitos e costumes. Esse foi o objetivo número 1 desses nossos grupos Congo. E promover as nossas próprias línguas. E há poucos dias, eu postei no grupo temas que falam de tomada de consciência, sair da ignorância. Porque vimos que nós africanos permanecemos na ignorância. Não sabemos nos valorizar. Não sabemos se meter em primeiro lugar. Pensamos sempre, quando uma coisa acontece, o outro. O outro tem que me trazer isto. O outro tem que me dar saco de arroz. O outro tem que me dar carro. O outro tem que me fazer isto. O outro. Se uma malidade me acontecer, em vez de eu fazer pergunta, de eu fazer análise da minha maneira, da minha forma de ser, diretamente culpamos o outro. Se isto me aconteceu é por causa de fulano X. Se isto está assim é por causa daquele. E essa culpabilidade levamos até nas nossas próprias vidas. Se não tem arroz, é porque na Ásia não nos mandaram saco de arroz. Se não tem batata, é porque a batata não vem da Europa. Se não tem frutas, é porque
A França não nos enviou maçã. Em vez de nos olharmos no espelho e dizermos o que nós somos, o que eu sou. Eu sou quem? Temos que olhar no espelho. Quando uma pessoa só olha no espelho, não sei se essa pessoa vê outra coisa. Essa pessoa, quando se olha no espelho, não veja Nzambi ou Deus. Quando você olha no espelho, não vê Jesus. Quando você olha no espelho, não vê diabo Satanás. Quando você olha no espelho, não vê outra pessoa. Quando você olha no espelho, você vê a tua própria cara. Então, você que se vê no espelho, és capaz de transformar a tua vida. Você que se vê no espelho, és capaz de fazer coisa para poder mudar a situação que você vive. Essa é a verdade que nós devemos saber. Essa é a consciência que nós devemos tomar. Se uma coisa acontecer, e eu, não culpa a outra pessoa. Não tira referência por causa daquele, por causa disso ou daquilo. Faz ainda a análise da sua maneira de ser, do seu comportamento, do seu andamento, dos seus teus afazeres. A partir de lá, você terás uma solução. Acho que muitas pessoas sempre me veem a criticar a religião. A minha intenção não é criticar religiões alheias. Mas se eu critico essas religiões, é porque essas religiões não vieram cá em África para poder nos sair do sofrimento. Essas religiões vieram estragar a nossa cultura, a maneira de ser, a nossa espiritualidade. Quando uma coisa veio para nos destruir, automaticamente, para se defendermos, nós temos que falar disso. Razão pela qual nós criticamos aquilo que nós achamos que foi um ataque dessas religiões diante da nossa cultura, da nossa espiritualidade. Por esta razão, nós temos sempre essa coragem de denunciar essa maneira maligna, maquiavélicas dessas religiões. Por esta razão, muitos, para poder nos fazer dormir, metem na mente do africano é que seremos salvos. É porque Jesus está conosco em toda hora, todo momento. Não temos nada de ter medo, porque temos tudo. Em Jesus temos tudo. Em Jesus temos tudo. Nas nossas igrejas, que nós gritamos toda hora. Mas o sofrimento desse povo que vocês ensinam, que está conosco toda hora, o sofrimento aumenta todos os dias, santos dias. Esse povo que vem nas igrejas sofre. Falta mesmo comida. Falta o que meter na boca. O pouco de dinheiro que às vezes que eles têm, também pegado pelas dízimas, pelas ofertas dos pastores.
que eles fazem as viagens dele e mandam suas famílias na Europa a vir estudar, os seus filhos, e eles a virem passear aqui na Europa, na Ásia, na América, enquanto que o adepto, o crente, a sofrer, a viver mal, mas a lhe meter moral de que Jesus está contigo, não sofrerás, viverás sempre num forte. Nada pode te atingir, enquanto que a fome te atinge, o sofrimento te atinge, a miséria te atinge, e eles estão lá para te calmar. Esse é o objetivo que foi feito nessa religião para a África ficar sempre dominada. A África ficar sempre na dominação completa. A razão pela qual nós, nesses grupos, levantamos para dizer stop, chega, chega e chega. Não queremos mais viver desta forma. Eu disse uma coisa um dia, te fiz uma análise. Eu disse, mas quando se fala da bruxaria, fala de feitiçaria, o que é verdadeiramente bruxaria? O que é verdadeiramente feitiçaria? Se nós vimos aqui o avião que sai daqui da Europa para a África, da Europa para a Ásia, da Europa para a América, esse avião que se consegue deslocar daqui até lá, não é feitiçaria. O que é verdadeiramente feitiçaria? O que é verdadeira bruxaria? São altos conhecimentos. Quando tem altos conhecimentos dos europeus, dos ocidentais, dos asiáticos, aquilo tem um nome bem limpo, e que é ciência e tecnologia. Quando um africano sabe travar chuva, sabe fazer cair chuva, esse africano já não é tecnologia, já não é ciência. Diretamente é dado um nome chamado bruxaria, feitiçaria. Quando um africano sabe trabalhar espiritualmente com trovoadas, esse africano é considerado diretamente de feiticeiro. Quando esse africano sabe que a noz de palma ou de palmeira ou noz de coco capaz de ser uma arma, esse africano é tratado de diabo, Satanás, dando nomes para poder baixar a nossa cultura. Enquanto que nós, os africanos, temos as armas espirituais. As armas espirituais funcionam de uma maneira mecânica e física. Temos a técnica de perdição. A pessoa entra numa mata através de rituais, de folhas, não sei o que, essa pessoa perde completamente, não sabe mais onde ir. Temos a técnica de formigas espiritualmente, e que podemos mandar formigas numa casa ou num grupo e atacar esse grupo. Temos as forças espirituais de trovoadas. Temos as forças de coco, ou noz de coco, ou noz de palmeiras. Temos as técnicas de abelhas. Temos as forças de maço. Todas essas forças tornaram aquilo, quando os brancos viram que nós temos essas forças espirituais capazes de agir da força mecânica e física. Então, tornaram tudo aquilo
de obra de diabo Satanás. E um deles, de fabricar avião que sai daqui para a África, tornou ciência e tecnologia. O deles, de eu estar a falar no Facebook, e vocês todos no mundo estão a me ver, tornou ciência e tecnologia. Já não é feitiçaria, não é kindoki, não é nada. Não é mal. A força de estar a falar no micro, para eles é tecnologia. Quando você fala com trompetas, de ossos de animais, você está a usar a feitiçaria. Então, a nossa ciência espiritual e tecnológica tornam obra do diabo Satanás. O deles é que os iluminantes, os framaçons, vão nas assembleias, pelo aquilo que eles recebem na espiritualidade, transmitem isso nos dirigentes dele para poder aplicar e ajudar-lhes. Para eles, tornou ciências e tecnologia. O que faz? Nós, como dera uma má imagem nessa nossa cultura, então tudo diabolizaram a nossa cultura, tudo tornou mal. Como tornou mal, as pessoas que tinham conhecimento ou que têm esses conhecimentos, todos ficaram na clandestinidade. E todas as coisas clandestinas não adianta. Todas as coisas que clandestina não avança. Todas as coisas que clandestina se esconde. Não abre, não desenvolve. Então, todas as nossas técnicas que nós sabemos, que os nossos antepassados tiveram, como foi diabolizado pelas igrejas, pela religião, então tudo entrou na clandestinidade, entrou tudo escondidas, tornou coisa para começar a fazer mal no outro. Em vez de ser uma força de proteção, tornou coisa de esconder e fazer sofrer o outro. É a nossa malidade, é o nosso sofrimento sendo africano. É lá onde nós perdemos completamente a nossa cultura. Perdemos completamente a nossa maneira de ser. Nos desviaram e meteram as suas próprias línguas para poder compreender tudo que nós podemos fazer. E basta só as pessoas, todas essas pessoas que conheciam essas técnicas todas, que eu acabei de relatar, espirituais, muitos foram mortos, muitos foram levados na Europa, na América, e foram estudados, e eles fabricaram muita coisa que nós vimos hoje em dia. Meteram as suas línguas em primeiro lugar, para que o africano não tenha mais segredo. Esta é a nossa dificuldades que nós passamos em África. Esse é o nosso sofrimento. Já não nos conhecemos, perdemos completamente. Então, é um tempo este de se olhar no espelho, dizer, basta, eu tenho que conhecer-me, tenho que me conhecer, tenho que conhecer a minha cultura, tenho que conhecer como é que os nossos mais velhos viviam. Porque essa nossa coisa que faz, por exemplo, calmar chuva, fazer cair chuva, é diabólico.
Porque deslocar o avião deles é científico. Porque enviar trovoadas ou relâmpago é diabólico. Porque é que mandar bombas de um continente a outro para matar milhares de pessoas é científico e tecnológico. Por que a nossa técnica de perdição, se eu pegar essa folha, uma pessoa não me vê, me esconde, a pessoa está passando ao meu lado, mas não me vê, é diabólico, e a técnica de meter óculos nos militares, que vê atravessando o muro, vê a coisa que está passando no outro lado, é científica e tecnológica. Agora, está onde o diabo Satanás, está onde a feitiçaria, está onde a ciência. É por isso que eu sempre digo, quando fala que os africanos, Kindoki é o quê? São altos conhecimentos. Quando é escondido assim, talvez torna mal, mas quando é ensinado com iniciação, apresentar essas técnicas que sejam livremente conhecidas, sai no sentido de mal, entra no sentido de bem. E nós, africanos, até hoje em dia, ainda não analisamos isso tudo. Estamos sempre perdidos. Estamos completamente perdidos. Pensamos só que aquilo que os outros fazem, que é melhor, aquilo que nós fizemos é diabólico ou é mal. Dormimos em cima de petróleo, diamante, mas sofremos. Ficamos sempre a gritar: Deus nos ajuda, Deus nos ajuda, Deus nos ajuda, Deus, por favor, Jesus Cristo, vem nos levar. Deus já não ouve essa nossa oração. Quando nós ficamos a chorar nas igrejas, Deus não ouve nada. Se Deus nos deu força, nos deu mão, nos deu mente, nos deu pernas para andar, e nós incomodamos todos os santos dias a dizer que Deus nos ajuda. Se Deus nos deu terra, onde nós podemos semear tudo e crescer com facilidade, mas nós morremos de fome e gritamos que Deus nos ajuda. E as igrejas também, em vez de ensinar essas coisas, não, é melhor assim. Deus, Jesus está conosco. Não. Razão pela qual nós temos que acordar. Este ano de 2020 é ano de despertar as nossas consciências e de acordar. Estamos a entrar num novo ano. Não é ano para dormir. É ano para acordar. É ano para uma pessoa fazer pergunta. Por que vivo assim? Eu não posso viver assim. Tenho que saber me defender. Quando tenho fome, tenho que me perguntar por que tenho fome. Quando você consegue se perguntar que eu tenho fome porque eu tenho que trabalhar para eu me alimentar.
É lá onde também você terá coragem de perguntar aos nossos governantes, de dizer, pá, você também que está nos governar, nos ajuda nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido, porque você se conhece. Quando você se conhece, consegue se defender. Quando não se conhece, você não consegue se defender. As igrejas estão lá para nos fazer dormir, para não se conhecermos. Porque quando nós se conhecermos, vamos reivindicar o que é nosso. Os dirigentes já não vão conseguir nos enganar, porque nós se conhecemos. Conhecemos que nós temos petróleo. Conhecemos que nós temos terra para a agricultura. Nós vamos reivindicar. Para senhor governador, nós faltamos enxada. Senhor governador, nós faltamos tratores para nós. Se eu cavar aqui, posso fazer uma pequena e começar a criar peixe. Se eu fazer que eu posso fazer que posso criar. Quando nos conhecemos, nós conseguimos ter coragem de se reivindicarmos. Mas quando nos conhecemos, não, deixa só, Deus vai ajudar, não sei o quê, ficamos não sei o quê. Não. E é ali onde nos metem todos a dormir, a sofrer, a viver anos e anos, a passar 500 anos, 5 séculos de sofrimento e do cristianismo e do islâmico. Nada muda, porque eles estão lá, não é para nos acordar, não é para acordar, despertar as nossas consciências, mas estão lá para poder nos fazer dormir. Dormir. Eles a roubar, os governantes a roubar, todos a roubar, nós a dormirmos, a esperar que vamos embora no céu, onde vamos acordar, onde vamos viver bem. Deus não ouve essas nossas orações. Não ouve. É mentira. Não ouve. Você pode estar a chorar na igreja. Se você não se conhece, nada. Você vai começar a ver até a tua própria família torna-se feiticeiros. É porque para você ser dependente do pastor, quando o pastor te mete esse medo, você torna dependente dele. Tudo que você conseguir, vai oferecer à igreja, pensando que vai ter recompensa, enquanto que está a te empobrecer em altos níveis, que você, a pobreza te leva na ruição e na morte. Então, o momento é este, sendo verdadeiros africanos, de conhecermos nossa cultura, de nos conhecermos, de saber defender, de saber valorizar o que é nosso, a nossa ciência e tecnologia. Eu já disse que nós temos a espiritualidade, porque somos os primeiros a serem criados neste mundo. Deus nos deu aquela inteligência, aquela sabedoria espiritual. Mas desviaram-nos do caminho para perdermos. Se na verdade os feiticeiros podem deslocar de um país a outro, como o avião da Europa desloca de um continente a outro. E por que nós é diabólico e para eles é tecnologia e ciência? Então, valorizando aquilo, ensinando para que todas as pessoas saibam, nas nossas famílias, nas nossas clãs, fazer escolas de aprendizagem das crianças. Antigamente as nossas famílias viviam assim, dessa maneira. É porque havia escolas. Essas escolas permitiam que as pessoas pudessem terem conhecimentos. Antes, dificilmente uma família ou uma pessoa
ir numa família e fazer mal de uma pessoa numa outra pessoa. Ou como dizem, macumba numa outra pessoa. É porque aquela família também tem protetores. Ninguém vai lhe permitir. Porque tinha conhecimento, cada família tinha esses conhecimentos. Esse conhecimento era mesmo assim, a livre. Todo mundo conhecia. Não era tratado de feitiçaria. Era tratado como ciência e tecnologia. E quando as religiões chegaram, então, diabolizando essa maneira espiritual de vivência, entraram na clandestinidade. E na clandestinidade que entraram, tornaram a fazer agora coisas nas escondidas. Quando a coisa torna escondidas, já não é para o bem, torna-se para o mal. Então, o tempo é esse de nós despertarmos as nossas consciências, no sentido de conhecermos esses valores culturais nossos. Valorizar as nossas próprias línguas. Eu disse, publiquei há pouco tempo, a semana passada, ou essa semana mesmo, um grupo de africanos estavam a fabricar uma panela. Nós temos essa terra, argila. Essa terra argila é uma terra que esses aqui vão, os europeus, os americanos, vão na África buscar essa terra e fazem maquetes de motores. Com base disso, eles conseguem fabricar esses motores, conforme vimos na fabricação dessa panela que está nos nossos grupos, que eu publiquei no grupo. É assim que se faz os motores dos carros, dos aviões. E nós temos a terra. E eles aqui, a terra deles, na Europa ou na América, essa terra, se meterem o ferro, derreter o ferro, essa terra espalha. Não consegue fazer maquete da coisa que você quer fabricar. E nós temos. E temos essa terra. Mas não conseguimos fabricar nada. Com tantos doutores que essas igrejas, as escolas ocidentais fizeram em África. Tantos doutores, tantos engenheiros. Fulano tal já não quer ser chamado senhor Mateus ou senhor Tuzolana. Não! Tem que ser doutor Tuzolana. Doutor Manuel. Doutor não sei o quê. Doutor Sebastião. Doutor engenheiro Sebastião. Engenheiro Avelino. Archbishop. Há outros até já começaram a ser garganta de Deus. Mbangancolo. Pastor. Archbishop. Já não quero mais ser pastor, até já Archbishop. Mas com essas tuas. Esses graus todos que nos fabricamos, que pensamos que nos metem no nível alto, no fundo, zero. No fundo, zero. Porque não nos conhecemos nada. Não conhecemos o que você é. O seu valor não conhece. É uma tristeza. É uma tristeza. Grande tristeza. Então, desejo a todos boas entradas para este novo ano, de ter consciência, de abrir as mentes de que e por que eu morro de fome se tem terra para cultivar. Por que eu morro de fome se tem terra para criar animais, vaca
cabritos, galinhas e tudo isso. Por que eu morro de fome se eu tenho terra para cultivar mandioca, cenoura, couve? E por que eu tenho fome se eu tenho terra para cultivar arroz? Por que eu tenho fome se eu tenho terra para cultivar batata? Por que a minha batata tem que vir da Europa? Por que o meu maçã tem que vir de Portugal? Por que o meu saco de arroz tem que vir de Ásia? Por que a galinha que eu como tem que vir da Europa? Por quê? Temos que nos conhecermos. Se se conhecer de verdade, vai dar resposta a essas perguntas. E daí teremos a solução. Muito obrigado. Um bom fim do ano para todos. Celebrem bem esta festa. Cuidado das bebidas alcoólicas. Mesmo nessa bebida ao comer, não exagerar, porque a saúde é muito importante. Festas felizes a todos. Que Nzambi e os nossos ancestrais sejam no comando. Muito obrigado. Saúde a todos meus irmãos. Saúde a todos. Boas festas a todos. Tchau.